Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama vive um momento de reconstrução dentro e fora de campo. Mas uma certeza já começa a se consolidar no imaginário da torcida. Pablo Vegetti está se tornando um ídolo do gigante da colina. A revelação de que o atacante argentino recusou uma proposta do Corinthians para continuar defendendo as cores cruz-maltinas é mais uma prova do vínculo especial que ele desenvolveu com o clube e seus torcedores. Essa decisão foi narrada por Emiliano Dias, ex-auxiliar técnico do Vasco, durante participação no Charla Podcast, e reforça o papel de protagonismo que Vegetti desempenha no time. De acordo com Emiliano, a consulta ao jogador ocorreu logo após sua chegada ao Corinthians, ao lado do pai, Ramon Dias. Próximo de Vegetti, ele tentou convencer o camisa 99 a aceitar a transferência, mas encontrou resistência. "Eu quis trazer ele para o Corinthians, claro que tentei, mas ele está muito vinculado ao Vasco", disse Emiliano. Vegetti teria respondido: "É difícil, estou muito bem aqui, minha família gosta do Vasco, sou capitão." Além disso, o atacante ponderou sobre disputar posição com jogadores como Yuri Alberto e Memphis Depay, algo que poderia limitar seu tempo em campo. A decisão de Vegetti vai além do aspecto esportivo. Aos 36 anos, o argentino escolheu priorizar algo maior do que apenas números ou status: a identidade com o Vasco. Ele renovou recentemente seu contrato até o fim de 2026, acompanhado de uma valorização salarial que elevou seus ganhos para cerca de 760 mil reais mensais. No entanto, dinheiro nunca pareceu ser o principal motivador para o jogador. Sua dedicação ao clube é evidenciada tanto dentro quanto fora de campo. Emiliano destacou o profissionalismo exemplar de Vegetti, revelando detalhes de sua rotina, disciplinada. "Sempre falo, ele vai jogar até os 50. É um cara que se dedica para isso. É chato fazer churrasco com ele. Acaba o churrasco, ele vai para a sauna queimar o churrasco. O cara vive assim", brincou o auxiliar. Vegetti também tem sido realista quanto às dificuldades enfrentadas pelo Vasco. Mesmo reconhecendo que títulos estão distantes no momento atual, ele mantém vivo o sonho de levantar uma taça com a camisa cruz-maltina. Com 7 gols marcados no Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro do time e um dos poucos jogadores capazes de decidir partidas. Sua liderança e comprometimento têm sido fundamentais para manter o grupo unido em um período de transição. Além disso, Vegetti representa um exemplo de superação e resiliência para o elenco e para os torcedores. Sua história no Vasco é marcada por momentos decisivos, como gols importantes e atuações memoráveis, que o colocam em um patamar acima de outros jogadores. Para muitos, ele já é visto como um dos maiores ícones recentes do clube, mesmo sem ter conquistado títulos expressivos até agora. Por fim, essa decisão de Vegetti de permanecer no Vasco reflete não apenas sua paixão pelo clube, mas também sua crença no projeto que está sendo construído. Ele sabe que sua presença pode fazer a diferença na busca por resultados melhores e na reconquista da confiança da torcida. Seu legado já está sendo escrito, e ele promete ser lembrado como um dos grandes nomes da história cruz-maltina. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o papel de Vegetti no Vasco, vamos falar de algo que está preocupando a diretoria. Com as negociações travadas por Léo Jardim, o Vasco já começa a olhar o mercado em busca de um novo goleiro. Vamos entender melhor essa história e como ela pode impactar o futuro do gigante da colina. O Vasco da Gama enfrenta um impasse em uma das negociações mais importantes para o futuro do clube: a renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim. Após meses de conversas e propostas apresentadas, as tratativas ainda não avançaram,
para um acordo satisfatório para ambas as partes. O principal entrave é financeiro. Segundo informações divulgadas pela ESPN, o clube considera os pedidos salariais do jogador astronômicos, algo que estaria fora da realidade atual da SAF Cruz Maltina. Diante dessa situação, a diretoria já começa a explorar o mercado em busca de alternativas, e um nome ganha destaque: Álvaro Montero, goleiro do Milionários e titular da seleção colombiana. Léo Jardim tem sido peça-chave no elenco vascaíno desde sua chegada. Com apenas 30 anos, ele rapidamente se tornou uma referência técnica e emocional dentro do grupo. Desde que estreou pelo Vasco, disputou 137 das 142 partidas possíveis, além de ter sido decisivo em momentos cruciais, como nas disputas de pênaltis na Copa do Brasil. Sua importância para o time é inquestionável, mas a diferença entre o que o clube pode oferecer e o que o jogador pede ainda é significativa. A diretoria entende que só uma venda expressiva, como a de Ryan, que desperta interesse de clubes europeus, permitiria atender às exigências salariais de Jardim. Diante desse cenário de incerteza, o Vasco já começa a traçar planos B. De acordo com o veículo colombiano El Deportivo, o clube carioca está monitorando Álvaro Montero, de 30 anos, como uma possível solução para o problema. Goleiro experiente, Montero é conhecido por sua regularidade e desempenho na meta colombiana, tendo disputado 19 jogos na atual temporada, com números consistentes. Além disso, ele já foi especulado em outros clubes brasileiros, como o Fluminense, o que demonstra seu prestígio no mercado sul-americano. A contratação de um goleiro experiente como Montero poderia resolver o problema imediato no elenco vascaíno. No entanto, trazer um jogador desse nível exige planejamento financeiro cuidadoso, especialmente em um momento em que o clube lida com limitações orçamentárias e a necessidade de reforçar outras posições. Vale ressaltar que a janela de transferências estará aberta entre 10 de julho e 2 de setembro, o que dá à diretoria pouco tempo para agir caso a negociação com Léo Jardim realmente fracasse. Além disso, a escolha de um novo goleiro precisa ser feita com cautela, considerando a posição estratégica que ele ocupa no time. Um arqueiro experiente e confiável pode ser fundamental para dar estabilidade ao Vasco em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Por outro lado, apostar em nomes menos badalados ou jovens promissores pode representar um risco, especialmente em um momento em que o clube busca resultados imediatos para escapar da zona de rebaixamento e avançar em torneios eliminatórios. Por fim, essa situação evidencia os desafios enfrentados pelo Vasco na reconstrução do elenco. Enquanto o clube tenta resolver pendências internas, como a permanência de Léo Jardim, também precisa se preparar para cenários alternativos que garantam competitividade ao time. A chegada de um goleiro experiente como Álvaro Montero pode ser uma solução viável, mas dependerá de decisões rápidas e assertivas da diretoria. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre a busca por um novo goleiro, vamos falar de algo que gerou questionamentos entre os torcedores e sócios do Vasco. Recentemente, o clube pagou uma dívida milionária a Felipe Maestro, amigo do presidente Pedrinho e diretor técnico do time. A redução significativa no valor cobrado e a rapidez no pagamento levantaram dúvidas sobre a transparência da gestão. Vamos entender melhor essa história e como ela reflete nas decisões administrativas do gigante da colina. Uma decisão recente da diretoria do Vasco da Gama gerou questionamentos entre sócios e torcedores. O clube quitou uma dívida milionária com Felipe Maestro, amigo do presidente Pedrinho e atual diretor técnico da equipe, em um momento em que enfrenta dificuldades financeiras e está em processo de recuperação judicial. O valor original, cobrado por Felipe, era de cerca de 2,4 milhões, mas após negociações e acordos, o montante foi reduzido para 319 mil reais, posteriormente corrigido para 504 mil reais.
Esse caso chamou a atenção de um grupo de sócios, que enviou um ofício à diretoria pedindo esclarecimentos sobre as variações relevantes no valor da dívida e a rapidez com que o pagamento foi realizado. A dívida de Felipe remonta à sua última passagem como jogador do Vasco, entre 2010 e 2012, período em que disputou 110 partidas e marcou 13 gols, além de conquistar a Copa do Brasil de 2011. Na época, ele recebeu aproximadamente 4,7 milhões de reais em parcelas pagas ao longo dos anos anteriores à gestão de Pedrinho. No entanto, ainda restava um saldo de 2,4 milhões inscrito no Regime Centralizado de Execuções, RCE, mecanismo utilizado para centralizar processos contra o clube. Em fevereiro deste ano, o valor foi drasticamente reduzido para 319 mil e, em abril, ajustado para 504 mil após correção monetária. Os sócios que enviaram o ofício destacam que essas variações ocorreram no intervalo em que o Vasco obteve uma medida cautelar que suspendeu todos os pagamentos cíveis e trabalhistas, antecedendo o pedido de recuperação judicial protocolado no início de 2025. Para eles, a rapidez no pagamento de Felipe contrasta com a postura adotada em relação a outros credores, levantando dúvidas sobre prioridades na gestão financeira do clube. Em resposta às críticas, o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, explicou que a redução no valor da dívida foi resultado de um acordo firmado durante o processo de mediação com os credores. Segundo ele, Felipe aceitou renegociar o montante para 319 mil reais, e a correção monetária aplicada posteriormente seguiu critérios técnicos utilizados para todos os credores. O Vasco também revisou processos judiciais para apurar valores exatos de todas as dívidas, o que justificaria o ajuste final para 504 mil reais. Apesar das explicações oficiais, o caso gerou desconforto entre os torcedores. Muitos enxergam uma proximidade excessiva entre Felipe e a atual gestão, especialmente porque ele ocupa um cargo estratégico como diretor técnico. A rapidez no pagamento e a expressiva redução no valor cobrado alimentam especulações sobre favorecimento, algo que a diretoria nega veementemente. Para alguns sócios, a decisão pode ser vista como um gesto de boa vontade em relação a alguém próximo ao presidente, mas para outros, reflete uma falta de transparência em um momento delicado para o clube. Por outro lado, é importante destacar que o Vasco está em um processo complexo de reestruturação financeira. A recuperação judicial exige que o clube priorize dívidas consideradas mais urgentes ou estratégicas, e a negociação com Felipe pode ter sido vista como uma oportunidade de resolver um processo antigo sem comprometer significativamente o caixa. Além disso, a correção monetária aplicada segue regras previamente estabelecidas, o que torna o procedimento legalmente defensável. No entanto, a polêmica ressalta a necessidade de maior transparência nas decisões administrativas do clube. A torcida e os sócios esperam que a diretoria forneça explicações claras e detalhadas sobre cada passo dado durante a recuperação judicial, especialmente quando envolve figuras próximas à gestão. A confiança dos torcedores é essencial para que o Vasco reconstrua sua imagem e retome seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro. Por fim, esse episódio serve como um alerta para a importância de decisões equilibradas e transparentes em um momento crítico para o gigante da colina. Enquanto o clube busca soluções para seus problemas financeiros, é fundamental que a gestão demonstre imparcialidade e respeito aos princípios éticos, garantindo que todos os credores sejam tratados de forma justa e igualitária. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o pagamento da dívida de Felipe, vamos refletir sobre as implicações dessas notícias para o Vasco como um todo. O clube vive um momento de transição, com desafios administrativos e esportivos, que impactam diretamente o planejamento para o restante da temporada. Como o gigante da colina pode aproveitar essas situações para crescer e se fortalecer?
Vamos debater como o Vasco pode usar essas oportunidades para construir um futuro mais sólido dentro e fora de campo. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias que mexem diretamente com o futuro do Gigante da Colina? Será que a decisão de Pablo Vegetti em recusar o Corinthians e continuar no Vasco é mais uma prova de que ele está se tornando um ídolo eterno do clube? Na sua opinião, qual é o peso dessa liderança dentro e fora de campo para o elenco neste momento de reconstrução? Já sobre a negociação travada com Léo Jardim, o que você pensa sobre a possibilidade de o Vasco buscar um novo goleiro, como Álvaro, Montero? Acha que o clube deve priorizar a permanência de Jardim ou apostar em alternativas no mercado? Como você avalia a dificuldade financeira enfrentada pelo clube em meio a essas decisões cruciais? E por fim, o que você acha do pagamento da dívida de Felipe Maestro? A redução significativa no valor cobrado e a rapidez no pagamento geram dúvidas sobre favorecimento ou foi apenas uma decisão estratégica para resolver um processo antigo? Você confia na transparência da atual gestão ou acredita que o Vasco precisa de maior clareza nas decisões administrativas? Agora, queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essas 3 notícias. Você está confiante com o trabalho da diretoria e da comissão técnica? Ou acredita que o Vasco precisa de mudanças urgentes para sair dessa situação? Sua visão é importante para debatermos juntos o presente e o futuro do clube. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais torcedores como você. Comente também o que gostaria de ver nas próximas análises. Vamos juntos mostrar que o Vasco é gigante dentro e fora de campo.